Pensem, pensem, meus amigos, mas principalmente raciocinem mais uma vez juntos comigo. Você sabia que o Deus que você tem seguido até aqui não é o verdadeiro Deus? Pois o Deus descrito nas Escrituras não é o Deus que está nos céus. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar para a sua admiração, meu amigo. Por isso, me acompanhe justamente através do texto do livro de 1 João, no capítulo 5 e no versículo 7, aonde está escrito: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra que é o Verbo, e o Espírito Santo. E os três não são um. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar, meu amigo. Veja o que consta no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 14, aonde está escrito: e o Verbo se fez carne. Não foi o Espírito Santo, foi o Verbo, a palavra. Não foi o Pai, foi a palavra que se fez carne, pois no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se tornou Deus aqui na terra. O que pega aqui é que a palavra mata, conforme consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde está escrito que a letra mata, mas o espírito vivifica. Está vendo, meu amigo? A dualidade, a palavra que é o Deus que se tornou a nossa realidade aqui, ela é a própria morte. Mas o Deus que está nos céus é espírito. Este Deus é vida. Nisto podemos entender porque no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: eu, o Senhor, formo a luz e crio as trevas. Esse Senhor é a palavra, que é a letra que mata. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quem traz destruição e morte e maldição é a palavra, é a letra que mata. Conforme consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo através do Deus que nós tanto idolatramos, pois estamos falando da palavra, da letra. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Mas quem está reinando aqui na terra é unicamente a palavra que mata, o oposto do Espírito que é a vida. Neste caso, podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 38 a 44, disse-lhe Jesus: eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis exatamente o que também vistes junto do vosso pai. Vós sois do vosso pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Disse Jesus que o Deus que nós adoramos é o diabo, que foi homicida desde o princípio. Pois o que nós chamamos de Deus é justamente a letra que mata, não o espírito que é a vida. Disse Jesus que o nosso pai foi homicida desde o princípio. Disse Jesus que o diabo foi homicida desde o princípio. Para saber quem exatamente é o diabo, basta rastrear quem foi assassino desde o princípio. Recordando, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, encontra-se a resposta, aonde disse Paulo, com letras sobre pedras. Foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo justamente através da palavra que é o Verbo. O Deus descrito nas Escrituras é justamente o diabo, pois são três deuses: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai está nos céus. O Espírito Santo precisa descer sobre nós. O que está reinando aqui é a palavra em forma de lei, pois com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. O que nós temos seguido é a lei de mandamento carnal. Mas a mentalidade da carne é a própria morte. Porém, a consciência do Espírito é a vida. Está tudo ao contrário. Veja, meu amigo, você ainda não entendeu? Veja o que consta exatamente no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 10. E foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, é o acusador,
Agora veja exatamente quem é o acusador. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, disse Jesus: Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa confiança. O acusador é a lei de Moisés, que é a palavra, que é o verbo, que é o próprio diabo, que é o Satanás, o acusador de nossos irmãos. É a palavra. A palavra que é o Deus idolatrado nas Escrituras, descrito por Moisés. Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Porém, quem se tornou carne foi a Palavra. Por isso que nós somos filhos da Palavra, filhos do diabo. Disse Jesus: o vosso pai é o diabo, meu amigo. Veja por você mesmo. O que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, em espírito vivificante. Temos aqui dois Adão. O primeiro Adão é filho da palavra, do verbo que mata. O segundo Adão é filho do Espírito, do verdadeiro Pai que está nos céus. Dois criadores. Um filho da palavra, do verbo. Pois no princípio está escrito, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, mas o Deus descrito nas Escrituras é o Verbo, pois no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Dois deuses, dois, descrito na mesma Escritura, mas os seres humanos não caem em si, são incapazes de discernir este mistério. Veja, meu amigo. Mas o primeiro Deus é a palavra. Cristo, o Cristo descrito nas Escrituras, é filho da palavra, que mata. O primeiro Cristo precisa morrer. Já o Cristo ressuscitado é filho do Espírito, por isso não morre mais. Você precisa entender este mistério. O Cristo, filho da palavra, ele precisa morrer. Por isso, está escrito nas Escrituras, conforme consta no livro de Atos, capítulo 17, versículo 3. Explicou as profecias e provou que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. O primeiro Cristo precisa morrer para acender o segundo Cristo em seu lugar. O primeiro Cristo é filho do verbo, da palavra. O segundo Cristo, o Cristo ressuscitado, este é filho do Espírito do Deus vivo que está nos céus. No livro de Romanos, capítulo 6, versículos 9 e 10, está escrito: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. A verdadeira morte de Cristo é morrer para o pecado. Nada tem a ver com morte física, nada tem a ver com a ilustração descrita nas Escrituras, pois estamos falando a nível espiritual. A primeira descrição é humana, a segunda descrição é a respeito dos céus, meu querido amigo. Conforme consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, se já morremos com Cristo, pois como pode o homem morrer com Cristo? Porque simplesmente o primeiro Adão é o Cristo, o segundo Adão é o Cristo ressuscitado. A história de Cristo é a sua história, meu amigo, se desdobrando no espaço-tempo. Pois foi o verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação neste lugar. Por isso há tanta morte. Por isso há tanto engano, pois a letra mata. E não é exatamente isso que os seres humanos o fazem? Sim, os seres humanos fazem o que nem visto junto do seu pai. Conforme consta nas Escrituras, nós somos filhos do diabo. Filhos exatamente de Satanás, o opositor, que é a natureza humana, que milita contra o espírito, meu amigo. A carne e o espírito. Foi a palavra, o verbo que se fez carne. É o verbo que está militando contra o espírito. Você precisa entender este mistério. Por isso nós precisamos morrer, pois a história de Cristo é a nossa história, se desdobrando no espaço-tempo. Por isso você precisa carregar a sua cruz. Disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, pois a história de Cristo é a sua história. Por isso disse Jesus: quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la. Você precisa morrer, pois a história de Cristo morrendo é a sua história. O primeiro Adão precisa morrer para acender o segundo Adão em seu lugar.
conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, tudo que acontece com Cristo acontece com você, tudo que acontece com você acontece com Cristo. Por isso está escrito que Cristo levou as nossas dores e os nossos pecados, pois Cristo e o homem são um só. O primeiro Cristo precisa morrer, que é esta mentalidade da carne, que é a palavra, que é o verbo. Precisa morrer para exatamente a mentalidade do espírito assumir o seu lugar, pois a mentalidade da carne é a própria morte, a consciência do espírito é a vida, meu amigo. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, está escrito: meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto até que Cristo seja formado em vós? Sim, você é a palavra, você é o próprio verbo, pois foi o verbo que se fez carne. Quando você gerar o Cristo em si mesmo, você terá que entregar ele à morte. Você precisa entregar o seu filho à morte, pois o que é gerado pela carne é a morte. Você precisa entregar à morte a mentalidade da carne, para o verdadeiro Cristo ressuscitado assumir o seu lugar, meu amigo. Nisso podemos entender porque no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32, está escrito: não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou a dar-lhes o reino. O nosso Pai é justamente o verbo, que é a palavra. Tudo foi planejado minuciosamente desde o princípio. Pois no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e versículo 18 está escrito: pois o testamento não vale de nada enquanto estiver vivo o testador. Só depois da morte do testador é que o testamento terá valor. Somente após o verbo morrer é que você terá exatamente acesso ao reino, pois foi do agrado do nosso Pai dar-nos o reino. O verbo, que é a palavra, não é mau, pois foi do agrado de Deus que este propósito se cumprisse em nós. Mas para que isso se cumprisse, nós precisaríamos aceitar a morte. Pois a morte do homem é justamente a morte do verbo, que é a palavra. Somente quando você vier a morrer para quem você acredita ser através do corpo, é que você terá acesso ao reino dos céus. Pois carne e sangue não entram no reino dos céus, mas o reino dos céus está dentro de vós. Sim, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas a honra dos reis em descobri-las. Está na hora de você descobrir verdadeiramente este mistério. Por isso, até o próximo vídeo.